E é aí que nós chegamos na 7ª pergunta que todo espírita deveria responder. Você nunca parou para pensar que quem fala através dos médiuns talvez não sejam espíritos de mortos, mas anjos caídos? Me refiro agora aos demônios. Antes de começar a responder essa pergunta, pastor, devo advertir que o senhor está caindo em contradição. Na pergunta de número 2, o senhor tentava negar a comunicação dos espíritos com o mundo físico e até citou o texto de Eclesiastes 9:5-6 como prova, segundo o seu entendimento, de que essa possibilidade sequer pudesse existir. Agora o senhor me aparece com sapatinhos de algodão perguntando: você nunca parou para pensar que quem fala através dos médiuns talvez não sejam espíritos de mortos, mas anjos caídos, demônios? Esse talvez, aí na sua pergunta, não há como negar, pressupõe a possibilidade de duas alternativas. Ou seja, pode ser que quem fala através do médium, pela psicofonia ou incorporação que o senhor bem sabe que existe, seja um espírito elevado, ou pode ser um espírito de ordem inferior. Eu diria até que essa pergunta não foi tão estúpida quanto as outras 6 anteriores. Haja vista existir sim a possibilidade de espíritos inferiores se comunicarem através dos médiuns. Mas médiuns existem no espiritismo e fora dele. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo de quem professa o espiritismo. Há-os em toda a humanidade, em alguns no estado mais desenvolvido, em outros menos, mas todos somos médiuns. Allan Kardec nos orienta vastamente sobre essa questão, principalmente no Livro dos Médiuns, que é um dos 5 livros da codificação do Espiritismo. A propósito, os 5 livros que compõem a codificação do Espiritismo são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Estes livros encerram em si uma fonte riquíssima de pesquisas para quem deseja estudar o Espiritismo com seriedade. A Bíblia também nos instrui acerca da necessidade de discernirmos os espíritos. E se nos instrui é porque a possibilidade da manifestação de espíritos inferiores é verdadeira. Não fosse verdade que os espíritos nas suas mais variadas classes se comunicam com os vivos, desnecessário seria, pois, João o Evangelista nos advertir: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1. Da mesma forma, Paulo não recomendaria em 1 Coríntios 12:3, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diga anátema contra Jesus. Segundo a concepção dos tempos apostólicos, os espíritos poderiam ser bons ou maus, muito evoluídos ou inferiores e atrasados. Isso explica as advertências apostólicas, pois nas assembleias cristãs manifestavam-se também os maus espíritos amaldiçoando o Cristo para defenderem o judaísmo ortodoxo ou mesmo para defenderem as religiões politeístas. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desfere neles. Não peçais ao espiritismo prodígio nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelam as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as quais regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentarmos os espíritos, apontando os caráteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caráteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má as não pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Aos 19 minutos e 38 segundos do seu vídeo, pastor, o senhor diz o seguinte:
Sabe, eu sou um admirador dos espíritas no sentido de que eles fazem tantas caridades e fazem isso muito e com muito bom coração, mas eu jamais poderei concordar com a doutrina da imortalidade da alma, da reencarnação, porque ela não é bíblica. E eu desafio você a buscar na palavra do Senhor base para se crer e que o indivíduo, quando morre, vai para o céu. Devo dizer que esse desafio foi lançado na direção errada, pastor. Seu alvo de lançamento deste dado tinha que ser direcionado para as igrejas evangélicas. Afinal, são os protestantes que pregam que vão para o céu quando morrem, não os espíritas. Porquanto o espiritismo também ensina que ninguém vai para o céu ou para o inferno quando morre. Nossa doutrina nos aponta outras paragens para o espírito após a morte do corpo físico, a qual se dá segundo o merecimento de cada um. De que valeria o conjunto das magníficas parábolas do Mestre sem a imortalidade? Sem a certeza da sobrevivência para a aquisição da felicidade prometida? De que valeriam seus imaginosos ensinos envoltos em tanta doçura e humildade? Seus apelos constantes de amor ao próximo, de amor a Deus, de desprendimento das coisas da terra, de paciência nas provas, de indulgência para com os que nos ferem, de perdão, de constante exercício para a perfeição, sem a sobrevivência, sem a imortalidade. Das parábolas de Jesus e seus ensinos ressaltam as chispas de fogo que formam a eterna chama que ilumina a nossa vida imortal. Não constituem unicamente um apelo à caridade, mas antes uma demonstração de fé que dá a esperança, e da esperança que nos incita a trabalhar pelo nosso progresso para sermos os próprios arquitetos da nossa existência futura, seja neste mundo ou em mundos extraterrestres, para os quais devemos voltar as nossas vistas. Não há morte, não há fim. Há passagem de um estado de inferioridade para um estado de superioridade gradativa, sem hiatos, sem abismos, sem saltos bruscos, porque na natureza, seres e coisas obedecem a uma mesma lei de relatividade, lei justa e equitativa promulgada nos conselhos de Deus. Toda a criação goza dessa graça. Todos os seres dela vivem e se alimentam. Nela crescem, progridem, tornam-se adultos no entendimento e, emergindo do instinto, flutuam no oceano luminoso da inteligência, onde cantam a sua gloriosa vitória. Veja, porém, como são inúteis os ataques ao espiritismo em nome da Bíblia e como os espíritas e o espiritismo nada têm a temer desses ataques. A Bíblia é muito valiosa para os espíritas estudiosos porque é o maior e mais vigoroso testemunho da verdade. Encerro aqui as explicações ensejadas nas respostas às 7 perguntas que o Senhor fez e conclamou os seus a também fazerem a um espírita, pastor. Quero agradecer a todos que se dispuseram a assistir essa série até o final e espero sinceramente que, se existir alguma dúvida, objeção ou restrição lhes impedindo a entender melhor a prática do espiritismo, que esses empecilhos tenham sido todos dissipados sob a luz dos ensinamentos da doutrina espírita. Procuremos então estudar a Bíblia sem as amarras da ignorância. Deus dá a liberdade a todos para buscarem a sua lei. E àqueles que buscam, o Pai não dá o Espírito por medida. Está escrito: aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Porque o Pai não dá uma pedra a quem lhe pede um pão, nem uma serpente a quem lhe pedir um peixe. Mateus 7:8. Agradeço primeiramente a Deus nosso Senhor, a Jesus Cristo nosso Salvador, aos irmãos da espiritualidade maior, que sob o comando de Deus muito me auxiliaram na preparação das respostas. E aqui no plano físico, sem demagogia, não poderia deixar de agradecer também ao pastor Ivan Saraiva, pois não fosse seu exaustivo esforço envidado no sentido de se pronunciar contra os princípios da doutrina espírita, sobretudo nesse tom depreciativo com que tratou a fé dos seguidores dessa doutrina, esse meu trabalho não teria sido feito, não teria razão de existir. Jesus Cristo nos auxilie para que alcancemos com honra a graça prometida. Os títulos das obras pelas quais me servi para responder a essas perguntas foram a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro componente da codificação do Espiritismo, a Bíblia, o Céu e o Inferno, livro
componente da codificação do Espiritismo, a Gênese, livro componente da codificação do Espiritismo, a Bíblia, alguns ângulos dos ensinos do mestre, de João Nunes Maia pelo Espírito Miramês, parábolas e ensinos de Jesus, de Caibá Schutel, visão espírita da Bíblia, de João Herculano Pires. Já ia me esquecendo de citar o principal deles, o que mais me inspirou nas respostas: a Bíblia. Já falei a Bíblia? Então tá.